o mundo não está contra mim, eu não estou numa disputa ou numa concorrência e o relógio conta a meu favor e não contra mim. Isso é uma das coisas mais fascinantes que eu descobri ao longo da vida. Por atuar num mercado tão competitivo como eu atuo, eu sempre achei que tudo na minha vida fosse conquistado com muito esforço a nível de disputa. Por exemplo, é como se eu tivesse com muita fome e tivesse um pedaço de pizza ali e as pessoas falam assim, olha, se você quiser aquele pedaço e matar sua fome, você vai ter que ir lá buscar, você vai ter que ir lá concorrer com muitas outras pessoas. Eu sempre fui na disputa, eu sempre fui lá tentar comer o meu pedaço de pizza, mas ao longo do tempo eu comecei a me questionar minha própria vida no sentido de, será que não existe nada que é meu? Será que não existe nada que foi reservado a mim? Será que não existe nada no qual obviamente que eu tenho que me esforçar, eu tenho que aplicar conhecimento e esforço para adquirir várias coisas, mas será que não é a própria caminhada que vai exigir disso de mim? Será que eu sempre vou ter que disputar espaço com alguém? E usando o exemplo da pizza novamente, existem pedaços de pizza ou pizzas inteiras que foram criadas para mim, que foram criadas para que eu usufrua, e que o esforço ou o exercício que eu tenho que fazer para conquistar é o caminho até essas coisas, não para disputar espaço com ninguém. Tudo que eu vou contar a partir de agora nesse vídeo não tem nenhum intuito ou viés religioso, nada místico ou esotérico, é apenas uma forma que eu criei dentro da minha cabeça para que eu pudesse ilustrar para outras pessoas a forma que eu penso. O primeiro ponto que nós precisamos entender é que não existe apenas um auge em nossas vidas. Existem várias pessoas que contam de outras pessoas nesse sentido. Fulano estava no auge, estava no prime, como se aquela condição que a pessoa se encontrasse fosse possível estar apenas uma só vez. E não é verdade. Existem vários auges diferentes em nossa vida. Existem momentos em nossa vida onde que nós estamos no auge financeiro e físico ao mesmo tempo. Existem outros momentos onde nós estamos no auge físico e emocional. Então existem várias combinações de auge. Não tem como você estar em alta com tudo. Existe sempre uma área da sua vida que vai exigir em certo momento mais manutenção, para que outras coisas possam se encaixar. Eu costumo dizer que é como se fosse um lençol de casal. Você estica de um lado, tem que puxar do outro, estica do outro, e aí do outro lado solta, porque a vida é assim. Porque se tudo estiver exatamente no seu devido lugar, nós vamos estar embaixo da terra, porque já não há mais nada para fazer. Então, o primeiro ponto, né? Falei várias vezes o primeiro ponto, mas uma outra coisa que você precisa também entender é que não queira arrumar todas as coisas ao mesmo tempo. Entenda o auge que você está vivendo, aproveite ele e comece a configurar outras coisas na sua vida enquanto você aproveita esse momento. Voltando àquela coisa do viés religioso, né, e tudo mais, vamos imaginar aqui agora uma historinha comigo. Eu quero que você preste muita atenção, que eu tenho certeza que você vai entender muito bem isso que eu quero transmitir para vocês. É a primeira vez que eu estou falando isso, então eu não tenho, de certa forma, uma teoria muito concreta, eu não tenho uma teoria bem definida. Eu acho que conforme eu vou contando isso para vocês, tudo isso que eu estou vivendo, eu acho que a gente vai conseguir chegar de fato numa teoria concreta para que eu possa espalhar essa mensagem e você também possa viver e espalhar essa mensagem. Vamos imaginar que existe uma figura, ok? Como um roteirista. Você pode chamar de vida, você pode chamar de universo, você pode chamar de Deus, daquilo que você quiser. E vamos imaginar que esse roteirista, ele criou as nossas vidas de uma forma vendada. Então vamos imaginar que ele comece a escrever vários picos de auge. O Guilherme vai ter um auge com 25 anos, vai ter com 15, com 35, com 45. Então, diversos momentos, esse roteirista, a vida, o universo, vai criando alguns picos em nossa história. E aí são os picos memoráveis, no qual a gente vai, muitas vezes, não vai se dar conta que estamos vivendo num auge, porque geralmente é assim. Quando nós passamos por uma boa história, nós só vamos lembrar dessa boa história quando ela passa. Dificilmente a gente vai lembrar do nosso prime quando nós estamos vivendo nele. Geralmente é quando a gente passa por ele. Então vamos imaginar que esse roteirista criou vários picos assim em nossas histórias. E como ele criou essa história, esses auges, quando nós ainda não existíamos,
Então é como se o roteirista contasse com o nosso esforço e nosso entendimento para chegar até lá. Agora, sendo mais direto e objetivo ao assunto, vamos imaginar que um dos meus auges é aos 45 anos. E o roteirista, ele, na pura confiança em mim, acredite que eu acho que o Guilherme, vamos imaginar que ele está falando assim, tá? Eu acho que o Guilherme já entendeu que os 45 anos dele vai ser muito importante. Então eu acredito que o Guilherme vai estudar inglês, eu acredito que o Guilherme vai fazer academia, exercício físico, eu acredito que o Guilherme vai ser uma pessoa mais mansa, eu acredito que o Guilherme vai ser uma pessoa mais comunicativa, vai estudar para isso. Eu acredito que o Guilherme vai se esforçar todos os dias para ser uma boa pessoa, porque todas essas características serão importantes quando ele tiver 45 anos, que vai ser um dos auges da vida dele. E vamos imaginar então que isso está escrito. Só que para eu alcançar esse auge, eu tenho que ter todas essas características. Então vamos imaginar que um dos auges que eu vou atingir, que é esse com 45 anos, fosse uma ponte para um novo, fosse uma ponte para o desconhecido e para um outro lugar que eu ainda não conheço. E vamos imaginar que eu estou de bicicleta. E todas as vezes que eu me esforço, todos os dias, em prol dos meus sonhos, dos meus objetivos, daquilo que eu acredito que eu vou viver, mesmo não vendo, mesmo eu não encontrando visualmente sinais de que eu estou chegando perto desse auge, eu continuo. Então todas as vezes que eu me esforço todos os dias, é como se fosse mais uma pedalada na bicicleta. Estudei inglês, mais uma pedalada. Fiz mais uma vez 1 hora de treino nesse dia, mais uma pedalada. Fiz cardio, mais uma pedalada. Aconteceu alguma coisa no trânsito, o cara ficou puto, não sei o quê. Respirei fundo, fui paciente, mais uma pedalada. E ao longo de muitos anos, a gente vai ganhando velocidade, até que nós somos, entre aspas, transportados através dessa ponte por um novo, por um caminho que foi desbloqueado. E a partir dali a gente começa a viver novas coisas. Um novo contrato, um novo shape, um novo elogio. Nossa, como o Guilherme se tornou uma pessoa paciente. E por ser paciente, você desbloqueia muitas outras coisas. Agora imagina só. Você ao longo dos anos vai desacreditando, perdendo a fé, perdendo a crença, seja lá qual a palavra que você coloque. Mas você vai parando de se esforçar em relação aos seus sonhos. Você vai parando de se esforçar em relação a tudo aquilo que você acredita. E de repente sua bicicleta vai parando de ter velocidade, e você vai ficando um pouco mais lento. E de repente você não consegue subir naquela rampa nos 45 anos. No caso, do nosso exemplo. E você volte a alguns pontos e pega impulso novamente. Eu quero dizer com esse vídeo é que muitas das vezes você não vai enxergar o sucesso. Muitas das vezes você não vai entender que você está ganhando velocidade. E é por isso que você não pode desistir dos seus sonhos. É por isso que você não pode, e eu também não posso desistir dos meus objetivos, porque vai acontecer. Porque eu não estou disputando espaço com ninguém. Mas ou o Guilherme, ou é ele, ou é o concorrente dele. Não, o que for para ser meu, vai ser meu. Através do meu esforço. Porque eu preciso pedalar, eu preciso continuar fazendo o que eu estou fazendo todos os dias. Porque quando eu tiver, hoje eu tenho 34 anos, quando eu tiver com os 36, eu vou olhar para esse dia aqui, para esse vídeo, e falar, caramba, em relação a tal coisa eu estava no Prime naquela época, eu não sabia. Em relação a tal coisa, eu estava na minha melhor forma da comunicação, da paciência, até aquele momento, e eu não percebia isso. Então o meu recado para você hoje é: não acredite, primeiro, que existe apenas um auge. Existem vários auges e eles são combinações diferentes. Porém, você só vai enxergar isso depois de um tempo. E que você precise pedalar todos os dias. Se esforça, mano. Se esforça todos os dias em direção àquilo que você quer, àquilo que você acredita. Não é porque o mercado está competitivo, porque as pessoas não sei o quê, porque as AIs... Esquece tudo isso. Você tem que se esforçar porque você tem que se esforçar. Porque a ladeira é uma ladeira. Não é porque outras pessoas estão do seu lado. Não, é porque a subida é uma subida por si só.
E você precisa se esforçar para isso. Então todos os dias acorde pensando que você está vivendo no auge e que o próximo auge, com certeza, vai depender muito de quanto você tem pedalado em direção a todos os seus sonhos e objetivos.